Olá, eu me chamo Elben Wagner e vamos dar seguimento ao curso de Óptica Geométrica, conceitos básicos. Vamos embora! Gente, é fundamental nesse curso o estudo da luz, tá bom? Então vamos primeiramente ao conceito de óptica geométrica e depois ao conceito de luz. Óptica geométrica é a parte da física que estuda a luz e todos os fenômenos que a envolvem. Luz, conceito de luz, forma de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, nos proporcionando a sensação da visão. É por ela, gente, que nós conseguimos enxergar o mundo em nossa volta. Se você estiver, por exemplo, num quarto todo fechado, que não possa entrar nenhum pingo de luz, e ficar todo fechado, sem a entrada dessa luz, você vai ver, nada. Você vai enxergar o quarto todo escuro, você vai enxergar o quarto todo preto. Teus olhos não vão enxergar nada. Porque para que você consiga enxergar alguma coisa, é necessária a luz, como posso dizer assim, agente fundamental para a sensação da visão. Como enxergamos objetos? Gente, eu já dei uma ideia para vocês como é que enxergamos o objeto. Aqui eu tenho uma lâmpada, perceba comigo aqui que eu tenho uma lâmpada, ela está acesa. Nós podemos enxergar o objeto de duas maneiras. Primeiro, quando o objeto tem luz própria, por exemplo, a lâmpada acesa, ela emite um feixe de luz diretamente para os teus olhos. Aí você consegue identificar aquela lâmpada, tá bom? Outra maneira é quando você tem objetos, exemplo aqui embaixo, aqui embaixo tem, por exemplo, assim, vamos supor que seja um relógio, o objeto, tá? A luz, ela bate no objeto, ela incide no objeto, ela toca no objeto, e quando a luz toca no objeto, ela é refletida para todas as direções, tá? O raio de luz é refletido para todas as direções, inclusive para os teus olhos. E assim você consegue enxergar aquele objeto. Tudo bem até aí? É necessário que a luz ilumine os objetos e esses objetos refletem a luz para os nossos olhos. Assim a gente consegue enxergar os objetos, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. Direta é quando o objeto tem luz própria e manda a luz para os teus olhos e você consegue registrar aquele objeto, você consegue ver, enxergar aquele objeto. E de forma secundária é quando a luz bate nos objetos e ela é refletida para você, assim você enxerga os objetos iluminados pela luz. Aqui, quando você enxerga o objeto, exemplo, uma árvore, está aqui a árvore, aqui está o teu olho, mas está de uma forma assim que você consiga enxergar qual é a composição dos olhos. Eu tenho aqui a íris, eu tenho aqui a córnea, eu tenho aqui o cristalino, aqui eu tenho o nervo óptico, que ele faz a codificação dessa imagem que vai passar diretamente para o cérebro. Você tem aqui a imagem de uma árvore. A árvore ela é imensa, mas quando você enxerga a árvore, essa imagem da árvore ela vai ser passada lá para o fundo dos teus olhos, menor, bem pequena, de cabeça para baixo. Aí isso aqui vai ser transportado lá para o teu cérebro, vai ser codificado em impulso eletrônico. Aí teu cérebro vai fazer a codificação dessa imagem, vai colocar ela de forma normal, que não fique de cabeça para baixo, tá bom? E você consegue identificar aqueles objetos. Apesar da imagem ser passada para os teus olhos e ficar bem menorzinha e de cabeça para baixo, o teu cérebro faz a codificação disso e coloca de forma natural, de forma normal, para que você não enxergue o mundo de cabeça para baixo, tá bom? Raio de luz. Gente, vamos tentar representar a luz. Vamos tentar fazer um curso bem dinâmico e, para isso, é necessário nós representarmos a luz através de um desenho geométrico. Para nós, a luz vai ser esse objetozinho aqui. A luz vai ser um segmento de reta orientado. Está aqui a orientação, está indo para a direita, tá? A direção ela pode ser na vertical, na horizontal, pode ser na diagonal, na outra diagonal, para todos os lados. E vamos orientar a luz. Ela pode estar indo para a diagonal, ela pode estar indo para cima, ela pode estar indo para baixo, ela pode estar indo para a direita, pode estar indo para a esquerda, tá bom? É dessa forma aqui, um segmento de reta orientado, que vamos representar a luz, para onde ela está indo, para onde ela está se propagando. Gente, aqui eu tenho fogo, tá? E, logicamente, essa chama, esse fogo, vai causar luminosidade ao seu redor. E, dessa forma, nós podemos representar a luz saindo do fogo, tá bom? Feixe de luz.
O que é um feixe de luz? Gente, o feixe de luz é um conjunto de raios de luz, tá bom? Nós temos convergente, divergente e paralelo. Primeiramente, o convergente. O convergente é desse jeito bem aqui, ó, que você está visualizando. Eu tenho vários feixes de luz se dirigindo para um único ponto. Eu tenho alguns raios de luz se dirigindo para um único ponto. Isso aqui é um exemplo de feixe de luz convergente. Eles estão convergindo só para um ponto. Exemplo disso aqui. Eu tenho aqui a luneta. Aqui eu tenho o Sol iluminando aqui a luneta. O raio do Sol passa pela luneta. Eu posso dizer assim, é centralizado para um único ponto da luneta. E assim a chama fica intensa, né? O raio fica intenso e pode causar chama no papel, fogo, né? Pode queimar o papel. Tá? Esse é um exemplo de raio convergente. Raio divergente. Raio divergente é o contrário do outro. O convergente, os raios vão para um único ponto. No divergente, de um ponto saem vários raios em forma de cone. Tá aqui, ó. Tá saindo um raio aqui para cima, está saindo um raio para frente, está saindo um raio para baixo. Tá? Aqui é um exemplo de feixe de luz divergente. Exemplo, o farol do carro. Tá aqui o farol do carro, ele ilumina de forma a criar um cone em sua frente para iluminar melhor a estrada e você visualizar que está na sua frente. Feixe de luz paralelo é quando o raio de luz fica um do ladinho do outro. Tá? Um do lado do outro. Isso é um exemplo de feixe de luz paralelo. Exemplo, aquelas canetas de apresentação, né, que muitos professores têm, que faz apresentação slide, PowerPoint, apresentação em sala de aula, né, ele liga essa canetinha e ela emite um raio, um raio infravermelho, que fica só um pontinho no quadro, um pontinho na parede, tá bom? É um exemplo de feixe de luz paralelo. Meios ópticos são os meios cujo qual a luz pode passar, tá bom? Eles podem ser transparente, translúcido e opaco. Aqui, meio transparente. É quando a pessoa, por exemplo, pega um vidro e coloca na sua frente. O vidro, ele é transparente. A luz passa por dentro dele sem nenhuma dificuldade. Aí você consegue enxergar com clareza o que tem do outro lado. Meio de propagação translúcido. É parecido com vidro, mas é um vidro fosco, ou seja, ele não, você sabe que tem alguém do outro lado, mas você não consegue identificar com clareza. Aquele box de banheiro, quando a pessoa vai tomar um banho, né? Você vê a pessoa lá, sabe que tem alguém tomando banho, mas você não consegue identificar. Aquele plástico, né? E algumas vezes é um vidro, ele é translúcido para não permitir, né, que você enxergue com nitidez. Aquela folha de papel vegetal, o caderno de desenho, quando você era criança, você colocava o desenho, colocava a folha de papel vegetal e cobria o desenho por cima. É também translúcido. Um filetinho de água bem fino que você consegue enxergar do outro lado, também é um exemplo. Meio opaco são os meios cujo qual você não consegue enxergar do outro lado. São meios pelo qual a luz não consegue passar, ultrapassar. Tá bom? Exemplo, um pedaço de madeira. A pessoa pega um pedaço de madeira e coloca na sua frente. Aí você não vai conseguir enxergar a pessoa atrás do pedaço de madeira, atrás de um muro de concreto, atrás do caderno. Você vai pegar um livro também e colocar na frente dela, você não vai enxergar o rosto da pessoa. São meios opacos, tá bom? Vamos embora. Fonte de luz. Temos primária e secundária. Fonte de luz primária são aquela fonte de luz. Tá? São aqueles objetos que possuem luz própria. Objetos que possuem luz própria são fontes de luz primária. Exemplo, aqui eu tenho o Sol. Exemplo, eu tenho vagalume piscando, logicamente, né? Eu tenho exemplo aqui a lâmpada ligada. Presta atenção nessa pegadinha. Às vezes cai na questão de física. A lâmpada é uma fonte de luz primária ou secundária, mas o autor ele tem que dizer para você se a luz ela está ligada ou desligada, se a vela está acesa ou apagada. Porque se for desligada, se a lâmpada estiver desligada, ela é um exemplo de fonte de luz secundária, tá bom? Vamos lá. Fonte de luz secundária. São objetos que não possuem luz própria. Exemplo, a Lua. Professor, mas eu vejo a Lua brilhando no céu. É porque o Sol
lá a milhões de quilômetros, está iluminando a Lua, e esse brilho da Lua é passado para a Terra. Aí você, no planeta Terra, você enxerga a Lua brilhando, mas a Lua não tem luz própria, ela é iluminada pelo Sol, tá bom? A lâmpada, olha aqui que eu falei para você, a lâmpada desligada é um exemplo de fonte de luz secundária. Agora, quando ela está ligada, ela é um exemplo de fonte de luz primária. Presta atenção nessa pegadinha. A rosa, tá bom? É uma fonte de luz secundária, porque ela não tem luz própria. Ela precisa que o Sol ilumine ela para ela refletir, tá? Luz para os teus olhos e assim você consiga enxergá-la. Fonte de luz primária incandescente e luminescente. Vamos embora. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui para não atrapalhar. Luminescente. Tá? Fonte de luz incandescente. Exemplo, o Sol, a lâmpada de filamento, aquela lâmpada incandescente. Gente, fonte de luz incandescente porque se baseia pelo fogo, tá? Se baseia pelo calor, tá? O Sol tem fogo e emite luz. A lâmpada, esse filamento aqui fica bem quente que causa luminosidade. Outro exemplo aqui que eu não coloquei, mas poderia ser também a vela acesa, porque a chama da vela causa luminosidade. Isso são fontes de luz primária incandescente, porque se baseia pelo calor, se baseia pelo fogo para causar luminosidade. Fonte de luz luminescente. Nós temos o primeiro exemplo, a lâmpada fluorescente. Gente, ela não se baseia por calor para causar luminosidade. Dentro desta lâmpada tem um pequeno pó, tá? Tem um pouco de pó, tá? De mercúrio e outras substâncias para causar luminosidade, tá? É uma lâmpada chamada lâmpada fria. Fonte de luz luminescente fosforescente. Gente, o fosforescente se baseia pela química. Objetos que emitem luz por química. Exemplo, essas pulseiras de boate aqui. Você coloca no pulso, você sacode a pulseira, você coloca no pulso, ela fica brilhando. Aqueles bastões, tá, de navegação ou de caverna, né, que a pessoa anda com eles. Quando a pessoa está num lugar muito escuro, ela quebra não, né? Ela torce essa vara, e aí o pó químico dentro dela se une, causando luminosidade, tá? Então, essas varas assim, tem varas assim que causam luminosidade, são pequenos bastões, tá bom? Outro exemplo, a nossa tomada, tá? A tomada, o interruptor, durante o dia fica pegando a luz, e quando é à noite, né, muitos interruptores e muitas tomadas, eles têm negócio de fósforo, né? Um fosforescente, e fica brilhando à noite. Outro exemplo é o relógio, tá, gente? Quando você tem o seu relógio, aquele relógio que tem ponteiro, muitos deles ficam percebendo a luz do sol, quando é à noite estão brilhando, tá? Esverdeado, tá? Fosforescente. Tudo bem? Então vamos embora. Fonte de luz em relação ao seu tamanho. Temos pontiforme e extenso. O que é o pontiforme? Gente, pontiforme é aquele objeto que está bem pequeno, aquela imagem muito pequena, parecido com um ponto. Por isso a palavra pontiforme, que você não consegue identificar, já que ele é muito pequeno, tá bom? Exemplo são as estrelas no céu. Outro exemplo de fonte de luz pontiforme é a lâmpadazinha normal, aquela que é só um bulbozinho pequeno. Às vezes você está numa casa, a lâmpada está tão alta que você vê só um pontinho luminoso lá em cima, tá? É um exemplo de fonte de luz pontiforme. São aqueles objetos muito pequenos, parecidos com um ponto, cujas dimensões você pode desprezar. Corpo extenso. Gente, são objetos que, ao contrário do pontiforme, você não pode desconsiderar o tamanho dele, tá? Exemplo, quando você vê a lua, naquela lua cheia no céu, você consegue identificar que é a lua, e ela está imensa no céu. Então, ele é um corpo extenso. A lâmpada, tá? Fluorescente, aquela comprida que antigamente vendia, né? Muitas casas utilizavam esse tipo de lâmpada comprida, né? Para iluminar a sua residência. Hoje, praticamente, ela nem vende muito mais, né? A pessoa só compra aquela desse tipo aqui, né? Fluorescente, aquela pequena. Mas essas lâmpadas aqui também são corpo de luz extenso, que não dá para você fazer de conta que você não enxerga, porque a lâmpada ela é bem comprida. Vamos embora. Fonte de luz em relação ao seu tamanho.
eu tenho pontiforme e tenho extenso, caso você ainda não tenha entendido. Exemplo, olha essa imagem aqui. Nessa imagem, eu tenho pequenos pontos. Ó, perceba comigo, eu tenho pequenos pontos nessa imagem. Tá aqui, ó, pequenos pontinhos no céu brilhando. Esses pequenos pontinhos, você não sabe se é um cometa, você não sabe se é uma estrela, você não sabe se é um planeta, mas você sabe que tem um pontinho brilhando no céu. Isso aqui é um exemplo, tá, de fonte de luz pontiforme. Então, os pontinhos brilhantes que você não consegue identificar, mas você está vendo eles são exemplo de fonte de luz pontiforme, porque são muito pequenos. Agora, quando você está vendo essa imagem aqui, você consegue identificar que ela é uma estrela, você consegue identificar que é um sol, tá bom? E esse outro aqui, essa outra imagem aqui, ó, você consegue identificar que aqui tem um planeta, tá? Aqui tem o Sol e tem um planeta nessa imagem. Então, os objetos que são grandes e você consegue identificar são chamados de corpo extenso. Princípios da óptica geométrica. São 3 os princípios da óptica geométrica. Presta atenção nos princípios, tá? Primeiro princípio diz que a luz se propaga em linha reta. Tá aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho uma lanterna. Tá aqui a lanterna. E quando eu ligo a lanterna, a luz se propaga em linha reta, tá bom, gente? A luz, ela não sai fazendo curva por aí, tá? Ela não sai fazendo curva. A luz vai em linha reta. Um exemplo, né, da manifestação da luz em linha reta é a sombra. Porque a sombra tem o formato da tua mão, o formato da pessoa, o formato do objeto. Quando, por exemplo, o cara coloca aqui uma lanterna, né, e ilumina a mão. Gente, os raios de luz saem em linha reta. Os raios que tocam a mão da pessoa não atravessam a mão, mas outros raios de luz conseguem atravessar pela lateral da mão da pessoa, formando a imagem da sombra ali atrás, tá bom? E a sombra é do mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho e mesmo formato da mão da pessoa. Tudo bem até aí? Lógico, quando você puxa mais a mão para cima, mais a mão para baixo, né, a imagem pode ser maior ou menor, mas a importância é que tem o formato do objeto, o formato da mão da pessoa. Se a luz saísse fazendo curva, a imagem da sombra ficaria toda torta, tá bom? Mas não é isso que acontece. Segundo princípio, tá, da óptica geométrica, princípio da independência dos raios luminosos. Gente, a luz é tão incrível que, por exemplo, eu tenho aqui uma lanterna e tenho 2 lanternas. Quando eu ligo a lanterna, o feixe vermelho, presta atenção, ó, o feixe vermelho e o feixe de luz azul, os raios de luz cruzam um pelo outro, passam um pelo outro, como se o outro não existisse. Tá? Os raios conseguem passar um por dentro do outro sem que haja interferência nesse processo. Sem que o raio bata no outro e saia desvio para um lado, outro desvia para outro. Não tem nada disso. A luz passa um por dentro do outro. Outro exemplo aqui eu tenho nessa foto aqui, ó. O raio de luz passa pelo espelho, ó, bate no espelho, é refletido no outro espelho e passa aqui para esse ponto aqui, ó. Pode prestar atenção que o raio de luz passa um por cima do outro como se nada tivesse por aí, como se nada tivesse acontecido. Outro exemplo eu tenho aqui, nessa imagem aqui, ó. Você tem os feixes de luz de uma boate, né? E os raios se cruzam e você tem a formação da imagem do círculo embaixo. Presta atenção que um raio passa por dentro do outro sem a interferência de um no outro, tá bom? Não é uma luz que bate na outra e sai para cá, outro raio bate no outro e sai para o outro lado, não acontece nada disso. Os raios passam um por dentro do outro como se nada tivesse acontecido, tá bom? Esse é o princípio da independência dos raios luminosos. Terceiro princípio, princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Gente, exemplo, eu tenho aqui uma lanterna, o raio de luz ele é incrível. O raio de luz ele vai, bate no espelho, bate no outro, bate no terceiro espelho e vem para esse lado. Se eu coloco uma outra lanterna nesse lugar aqui, nesse mesmo lugar, o mesmo raio de luz passa pelo mesmo caminho, refletido pelos espelhos, até chegar na outra lanterna. Percebe comigo que o raio cruza um por dentro do outro, sem interferência alguma, tá bom? A luz consegue ir e vir simultaneamente pelo mesmo caminho. É incrível. Outro exemplo da reversibilidade dos raios luminosos.
Eu tenho aqui a pessoa dirigindo o carro, o motorista, e eu tenho um espelho bem aqui, ó, presta atenção, eu tenho um pequeno retrovisorzinho aqui, um espelho, tá? A pessoa, o motorista, pega, olha para o espelho e enxerga a pessoa lá atrás no banco do carona, tá bom? Lá no banco traseiro. Essa pessoa, se ela olhar pelo mesmo espelho, ela enxerga o motorista, tá bom? Um consegue olhar o outro pelo mesmo espelho, sem interferência nenhuma nos raios luminosos. A mesma coisa acontece na academia. Você tem um espelho na parede da academia, você está treinando lá na academia, você olha para o espelho e enxerga uma moça correndo na esteira. Se essa moça olhar para o mesmo espelho, vai enxergar você. Você enxerga a moça pelo espelho e a moça enxerga você pelo mesmo espelho, tá? O raio luminoso, ele passa, né? De você bate no espelho, vê a moça pega pelo mesmo raio de luz, olha para o espelho e enxerga você. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Vamos embora. Sombra e penumbra. Quando eu estou falando de luz, logicamente também eu tenho sombra e penumbra. Vamos supor que aqui eu tenho uma lanterna, tá? Coloco uma lanterna bem aqui e a lanterna está iluminando uma bola, né? Um corpo circular, né? Uma bola de boliche, sei lá, né? Uma esferinha, né? E você consegue ver aqui atrás, nessa parte mais escura, que nós chamamos de sombra dessa esfera, tá bom? A parte bem mais escura é chamada de sombra. Sombra e penumbra. Vamos supor que aqui eu tenho feixe de luz, né? Mas dessa vez é iluminado por uma luz fluorescente comprida. Gente, a penumbra ela só existe quando você ilumina o objeto, você ilumina o corpo com uma fonte de luz extensa. Não pode ser aquela luz pequena, tá? Tem que ser extensa. Aí você tem duas formações de sombras, entre aspas, né? Porque na verdade é uma sombra e uma penumbra, tá bom? Eu coloco aqui um corpo aqui na frente, tá bom? Aqui eu tenho uma parede que eu posso chamar de anteparo também, né? Tá? Um anteparo pode ser uma parede, pode ser um anteparo. Né? Um anteparo, gente, é como se fosse uma lona, como se fosse um objeto que vai aparar aquela sombra, tá? Então, eu tenho aqui atrás, ó, a parte mais escura é chamada de sombra. E a parte mais clara aqui atrás, na parede ou no anteparo, é chamado de penumbra, tá bom? A parte mais escura é chamada de sombra e a parte mais clarinha dessa imagem é chamada de penumbra. Fases da Lua. Gente, aqui eu tenho o Sol iluminando o planeta Terra e você sabe que a Lua fica em órbita da Terra, fica circulando, né? Fica fazendo uma volta em torno da Terra. E enquanto ela vai rodando em torno da Terra, nós temos o que nós chamamos de fases da Lua. É quando você olha para o céu e vê a Lua todo dia de uma cara diferente, uma imagem diferente. Horas a Lua está pela metade, ora você olha para o céu, está 1/3 da Lua aparecendo. Outro dia você enxerga a Lua toda escura, né? Porque a Lua aparece no céu ali brilhando, né? Mas tem dias que tu olha para ela, ela está escura, né? Então, isso é o que nós chamamos de fases da Lua. E também tem aquele dia que você olha para ela e a Lua está imensa, iluminada, que é chamada de Lua cheia. Tudo bem até aí? Tranquilos? Não esqueça que a Lua cheia, a Lua encontra-se atrás da Terra, tá? Ó, olha aqui o Sol, presta atenção, olha aqui o Sol, a Terra, a Lua ela está localizada atrás da Terra, pegando luminosidade do Sol. Então, quem estiver desse lado aqui, na parte escura da Terra, na parte da noite na Terra, né, vai enxergar a Lua brilhando no céu incrível. Eclipse lunar. Presta atenção no posicionamento da Lua, tá? Aqui nessa parte aqui é dia. Aqui atrás é noite, porque está pegando a sombra da Terra. Aqui temos o Sol. Presta atenção no posicionamento. Eu tenho o Sol, eu tenho a Terra e a Lua está localizada atrás da Terra. Isso é um eclipse lunar. A Lua, bem aqui, ó, ela está localizada na sombra, no cone da sombra da Terra, tá? Tudo bem até aí? Isso é um eclipse lunar. Para quem estiver bem aqui atrás, nessa parte realmente da noite na Terra, atrás da Terra, né, vai enxergar. Se a Lua estiver completamente dentro dessa sombra, vai enxergar o eclipse
total. Agora, se você enxergar a Lua está entrando ainda atrás da Terra, está entrando no cone da Terra, vai enxergar o eclipse parcial. Você vai ver a Lua só um pouquinho iluminada, você vai ver a Lua só pela metade, tá bom? É isso que você vai enxergar, a Lua pela metade. A outra parte ainda vai estar branquinha, ainda vai estar claro, tá? Agora, quem vê a Lua atrás, quando ela estiver completamente atrás, vai enxergar a Lua toda escurinha, tá? Isso que é o nosso eclipse lunar. Eclipse solar. Presta atenção no posicionamento da Lua de novo. Eclipse lunar e eclipse solar. No eclipse solar, eu tenho o Sol de novo. Dessa vez eu tenho a Lua entre o Sol e a Terra aqui atrás, ó. Dessa vez, o eclipse solar é quando a Lua cobre o Sol. Quem estiver localizado nessa parte mais escura aqui, que é a sombra, vai enxergar o Sol, né, todo escuro, porque a Lua vai estar cobrindo a frente do Sol e vai enxergar o Sol todo escuro. Tá bom? Agora, quem estiver nessa outra parte aqui mais clara, que é chamada de penumbra, quem estiver na parte mais clara, chamada de penumbra, vai enxergar o eclipse pela metade, tá, gente? Vai enxergar o eclipse mais ou menos assim, ó. Só um pedaço aqui ainda de luz, tá? Você vai ver o Sol todo escuro, sendo coberto pela Lua, mas um pedacinho ainda vai estar claro. Exemplo, quem estiver na parte aqui, ó, quem estiver na parte da sombra da Lua projetada na Terra, vai enxergar o eclipse. Tá? Vai enxergar o eclipse total. É quando a Lua cobre o Sol. Quem estiver na parte da penumbra vai enxergar desse jeito aqui, ó. Vai enxergar desse outro jeito aqui. Tá? Vai enxergar assim, ó. Todo pela metade ainda o Sol. Ou enxergar desse outro jeito aqui, que não vai estar coberto o Sol completamente, tá bom? Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Dispersão da luz. Gente, dispersão da luz é quando a luz ela se decompõe, tá, em outras cores. Exemplo, bem antigamente, Isaac Newton, um físico e matemático, ele pegou um prisma, que é um vidro, né? Pegou um prisma e colocou na frente de um raio de luz que estava passando pela parede. Quando ele fez isso, eu não sei se foi por querer ou sem querer, né? Quando ele fez isso, ó, percebe que nessa outra figura aqui, ó, a luz branca passa e bate no prisma, bate nesse pequeno vidro aqui que é o prisma, tá bom? E do outro lado, a luz saiu com várias cores. Isso aqui é chamado de dispersão da luz. É quando a luz branca é transformada, ela se decompõe em outras cores, tá bom? Quando o Isaac Newton fez esse pequeno experimento, ele conseguiu explicar uma das coisas que a pessoa queria saber antigamente. Como se dá as cores dos objetos. Você olha para um cenário, você olha para a sua casa, você consegue ver objeto laranja, objeto azul, objeto vermelho, objeto preto, objeto rosa. Você consegue ver uma infinidade de cores. E as pessoas queriam entender como a pessoa enxerga colorido. Como se dá esse processo de enxergar as cores dos objetos. Isaac Newton, com essa descoberta, descobriu que a luz branca, a luz do sol, a luz que está iluminando a tua casa, dessa lâmpada, dessa fluorescente, a luz branca, ela possui todas as cores. Quando a luz branca, que é a do sol e que é da lâmpada da tua casa, ilumina os objetos da tua casa, essa luz branca tem todas as cores. E é por isso que você consegue enxergar um mundo colorido, tá bom? Bora lá, presta atenção no detalhe aqui, ó. Aqui. Luz policromática. A luz policromática, que é a luz branca, que é a luz da lâmpada da tua casa, ela possui várias cores na sua composição dentro dela. Luz monocromática. Gente, a luz monocromática é aquela luz que só tem uma cor. Ou ela só é vermelha, ou ela só é azul, ou ela só é verde. Ela é uma luz de uma única cor, tá bom? Dispersão da luz. Aqui eu tenho o prisma. A luz branca, quando bateu no prisma, que é esse pequeno vidro de formato de triângulo, quando a luz saiu por este outro lado,
ela já saiu como se fosse um arco-íris. Isaac Newton colocou a luz branca de um lado, quando saiu para o outro lado, foi projetado um arco-íris na parede. E ele conseguiu perceber que a luz branca possui todas as cores, só que a gente não percebe, tá bom? Então vamos lá. As cores que a luz branca possui. Ela possui o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e violeta, tá? Essas são as cores do arco-íris. Cor de um corpo. Gente, como é que a gente enxerga o objeto vermelho, o objeto azul, o objeto verde? Como é que a gente enxerga isso? Ó, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção. Aqui eu tenho uma lanterna, que é a luz branca. Não esquece que a luz branca possui todas as cores. Não esquece isso, tá bom? E aqui eu tenho um corpo vermelho. Por que eu enxergo o objeto vermelho? Por que eu enxergo o objeto vermelho? Vamos lá, vamos entender isso. A luz branca iluminada pela lanterna, né, que a lanterna projeta, a luz branca possui todas as cores. Todas as cores batem no objeto vermelho. Presta atenção. Se o objeto é vermelho, ele vai absorver todas as cores, menos o vermelho, tá bom? O objeto vermelho vai absorver todas as cores, não vai refletir nenhuma, tá bom? A única cor que o corpo vermelho vai refletir para os teus olhos vai ser a cor vermelha. A cor verde é absorvida. A cor azul é absorvida. Mas o vermelho é refletido para os teus olhos, por isso você enxerga o objeto vermelho. Tá bom? Vamos lá. Outro exemplo. O objeto verde, ó, presta atenção. Eu tenho aqui um corpo verde dessa vez. Eu tenho a lanterna com a luz branca. Não esquece que a luz branca possui todas as cores. Todas as cores batem no corpo verde, incidem no corpo verde. Só que o corpo verde vai absorver todas as cores. A única cor que ele vai refletir para os teus olhos, né? A única cor que ele vai refletir para os teus olhos é a cor verde, que é a cor dele, tá bom? E aí você enxerga o objeto verde, apesar de todas as cores ter batido nesse objeto, mas são absorvidas por ele. A única cor que ele reflete é o verde. Vermelho só reflete vermelho, verde só reflete verde, azul só reflete azul. Pegou a manha? Pegou a manha? Vai gravando aí. Agora, quando eu tenho um objeto branco e quando eu tenho um objeto preto. Vamos lá. Aqui, de novo, eu tenho uma lanterna, né? Tenho a lanterna. A lanterna, ela vai iluminar o corpo branco. Não esquece que a luz branca, né? Não esquece que a luz branca, tá? Ela possui todas as cores. Todas as cores batem no corpo branco. E todas as cores são refletidas por teus olhos. Quando o teu olho enxerga todas as cores juntas de uma vez, ele faz a codificação, né? O entendimento, teu cérebro faz o entendimento que aquela cor é branca, tá bom? Se a luz branca, que tem todas as cores, bate num objeto branco, incide sobre um objeto branco, todas as cores são refletidas por teus olhos. E teus olhos, teu cérebro, interpreta aquilo como sendo branco. Tá bom? Agora, vamos lá. A lanterna está iluminando agora um objeto de cor preta. Todas as cores batem no objeto de cor preta. E o objeto de cor preta vai absorver todas as cores. Ele não vai refletir nenhuma cor para os teus olhos. Tá bom? O preto tem o poder de absorver todas as cores. O branco tem o poder de refletir todas as cores. Tá bom? Agora, pensa comigo. Quando todas as cores batem no objeto preto, o objeto preto ele absorve as cores e não reflete nenhum para os teus olhos. Nenhum. Então, teu cérebro interpreta aquilo como sendo preto. Então, aquele objeto é preto. Tá bom? Tudo bem até aí? Gente, não esquece. Quando a gente fala de cor, tá? Quando é um dia muito quente, é bom você sair com roupas claras, porque reflete a energia solar. E aí você fica mais fresco, tá? Com um frescor maior, tá? Você fica mais, posso dizer assim, mais frio, né? Vamos supor assim, com menos calor, perdão. Agora, quando é um dia de inverno, que está muito frio lá fora, né? Aqui está nevando, é bom você usar blusas e casacos de cores escuras ou preto,
Por quê? Porque a pouca luz que está no ambiente vai ser absorvida pela cor preta e vai manter você quentinho. Porque essa energia absorvida vai se transformar em calor para você. Vamos lá, preste atenção nesse detalhe aqui. Eu tenho o corpo vermelho e a luz monocromática vermelha. Gente, a luz monocromática vermelha só tem vermelho, ela não tem todas as cores, só tem vermelho. Então vamos lá. Se a luz monocromática vermelha bate no corpo vermelho, vermelho é vermelho e reflete vermelho para os teus olhos. Aí você vai saber que esse objeto é vermelho. Vamos lá, de novo. Aqui desse outro lado agora. Eu tenho ainda o objeto vermelho, mas agora a luz é monocromática verde. Só tem a cor verde, não tem outra cor, só tem a cor verde. Gente, verde não é vermelho. Verde não é vermelho. Logo, nenhuma cor vai ser passada para os teus olhos, vai ser refletida para os teus olhos. E você vai entender que a cor desse objeto é preto. Se nenhuma cor é refletida para os teus olhos, o teu cérebro interpreta aquilo como sendo preto. Presta atenção. Professor, mas o objeto é vermelho, mas a luz é monocromática verde. Verde não é vermelho. Então não vai ser refletido nada para os teus olhos. E você vai entender que aquilo é preto. Tá bom? Vamos embora. Outra pegadinha do malandro aqui. Isso é pegadinha, tá, gente? Outra pegadinha do malandro que costuma cair nas questões. Eu tenho uma luz monocromática vermelha, só é vermelho, tá, gente? E eu tenho um corpo branco dessa vez. Gente, não esquece, o branco possui todas as cores. Ó, se a luz vermelha, monocromática vermelha, bate no objeto de cor branca, qual é a cor que vai ser refletida para os teus olhos? Vermelho, tá bom? Por quê, professor? Porque o branco tem todas as cores, inclusive o vermelho. Então você vai interpretar, você vai entender que aquele objeto é vermelho, mesmo ele sendo branco, tá bom? Essa é a característica das cores monocromáticas, tá, gente? Que tem só uma cor. Ou é só aquela cor que você vai enxergar, ou é preto, tá bom? Vamos lá. Mais um exemplo aqui para você. Outra pegadinha do malandro. Presta atenção como a gente faz isso, tá? As questões vão pedir para você exatamente isso, tá? Presta atenção. Eu tenho a bandeira do Brasil sendo iluminada por uma lâmpada branca. Não esquece que a luz branca possui todas as cores, tá? Eu tenho a bandeira do Brasil. Quais são as cores da bandeira do Brasil que você está enxergando? Na ordem, vamos lá. Verde, amarelo, azul e branco. Essas são as cores que você está enxergando. Se eu fosse iluminar essa bandeira do Brasil por uma luz monocromática amarela, gente, luz monocromática amarela, só tem um amarelo. Significa dizer, ou você vai enxergar preto, ou você vai enxergar amarelo. Tá bom? O que é amarelo, você vai enxergar amarelo. O que não for amarelo, você vai enxergar preto. Tá bom? Presta atenção. Vamos lá? Aqui, ó. A luz vai ser amarela. Quais são as cores que você vai enxergar? O verde. Que cor você vai enxergar o verde? Verde é amarelo? Verde é amarelo? Não. Então você vai enxergar preto. Vamos lá. Amarelo. Amarelo é amarelo? Sim, amarelo é amarelo. Então você vai enxergar amarelo. Azul. Azul é amarelo? Não, azul não é amarelo. Então você vai enxergar preto. Você vai enxergar preto. Branco. Branco é amarelo? Não, branco não é amarelo. Mas o branco possui todas as cores. Então o branco vai ser amarelo. As cores da bandeira do Brasil você vai enxergar preto, amarelo, nessa ordem, tá? Às vezes a questão de física ela cobra que você coloque na ordem. Não basta ser preto e amarelo, porque às vezes eles pedem na ordem, então presta atenção. Olha lá. Tá aqui, ó. Na luz branca, a bandeira do Brasil, e na luz amarela. A bandeira do Brasil na luz amarela vai ser do jeito que você está enxergando. Vai ser preto, amarelo, preto, amarelo. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos embora. Fenômenos ópticos. Existem 4 fenômenos ópticos.
a reflexão regular, reflexão difusa, a refração e a absorção. O que é a reflexão regular? Gente, reflexão regular ou reflexão perfeita é quando o raio de luz, presta atenção aqui na lanterna, ó, quando o raio de luz bate na superfície ou incide nas superfícies lisas e polidas, como um espelho. Um espelho é um exemplo de uma superfície lisa e polida. Então, o raio de luz bate no espelho e é refletido pelo espelho perfeitamente. Percebe comigo que os raios de luz aqui, ó, estão paralelos e eles saem paralelos, eles são refletidos paralelos. Vamos supor que aqui tem uma inclinação de 30 graus. Significa dizer que do outro lado também a inclinação é 30 graus. A luz ela incide no espelho com uma inclinação de 30 e sai do espelho com uma inclinação de 30 também, tá bom? Isso é uma reflexão perfeita ou uma reflexão regular, tá? Presta atenção no desenho aí, tá? Só ocorre em superfícies lisas e bem polidas. Reflexão difusa, tá? Olha o desenho como já mudou. Eu tenho a mesma lanterna e o mesmo raio de luz. Mas quando a luz bate na superfície, o raio de luz sai para tudo que é direção, ó. Tudo que é direção. O raio de luz sai tudo doido. Por que isso aconteceu? Porque a superfície cujo qual a luz tocou, a superfície cujo qual a luz incidiu, é rugosa, é uma superfície rugosa e imperfeita. Ela não é lisa, ela é toda imperfeita, ela é toda rugosa. Assim, a luz bate nessa superfície e pode ir para tudo que é direção. A luz bate na superfície e pode sair para tudo que é direção. Isso é um exemplo de fenômeno óptico, reflexão difusa. Outro exemplo de fenômeno óptico é quando a luz ela passa de um meio para outro. Exemplo, eu tenho aqui o ar e eu tenho aqui a água. Vamos supor que isso aí que você está vendo é um copo com água, tá? Tá aqui, ó. Isso aí é um copo com água. Vamos supor que isso aí seja um copo com água, tá bom? Aqui em cima eu tenho o ar e dentro do copo eu tenho a água. A luz, tá? Vamos supor que eu pego uma lanterna bem grande, uma lanterna bacana, e eu coloco em cima do copo. Eu ligo a luz da lanterna em cima do copo. Presta atenção que o raio de luz ele vem passando e ele entra na água. Ó, o raio de luz entra na água. Mas presta atenção que o raio de luz sofreu um desvio. Ó. Aqui era para ser a trajetória do raio de luz. Ó. Essa aqui era para ser a trajetória do raio de luz. Mas a luz sofreu um desvio e foi mais para baixo. Tá bom? Isso aí é um exemplo. Isso aí é um exemplo de refração da luz. É quando a luz, né, ela passa de um meio para outro e sofre um desvio. Tá aqui, ó. A luz, ela veio, ó, tá aqui, presta atenção. A luz veio, bateu na superfície da água e o certo era a luz ter continuado aqui na reta, ó. Ter continuado na reta. Só que a luz aqui no desenho está mostrando que sofreu um desvio, ela foi mais para baixo. Isso chama-se refração. É quando a luz sofre um desvio ao passar de um meio para outro. Eu tenho o meio ar e o meio água. Quando a luz passou do meio ar para o meio água, ela sofreu um desvio, tá? Isso chama-se refração da luz. Absorção. Aqui, de novo, eu tenho exemplo que é a lanterna aqui, né? A luz da lanterna, aqui imensa, que é a lanterna, tá? O raio de luz toca no corpo, tá aqui o corpo, ó. O raio de luz bate no corpo ou incide no corpo e lá mesmo fica. Não entra nem é refletido. Bateu, ficou. Significa dizer que a luz foi absorvida. Isso ocorre principalmente nos corpos pretos ou corpos escuros, tá bom? A luz bateu nele e lá ficou. Não foi nem refletido, nem sofreu desvio e nem entrou no corpo. A luz está sendo absolvida. Tudo bem até aí? Gente, então é isso. Forte abraço, tá, gente? Valeu!